Pois bem, os exercícios aí para tarefa da aula de hoje serão exercícios 1 e 2. O 2 se desdobra em letra A e B, da página 63. Acompanhe comigo a leitura do enunciado e eu farei alguns comentários breves sobre cada um deles. O exercício 1, além de cidades-estados, a organização política na Suméria também foi marcada pela existência de impérios. O que é império e quais se formaram na Mesopotâmia ao longo do período estudado neste capítulo? Bem, império, como a gente estava comentando, é a região formada aí por culturas diferentes sob o controle de um único rei ou governo. No período estudado, dois impérios principais foram organizados na Mesopotâmia. O primeiro império mesopotâmico, sob o domínio do rei Sargão, e o primeiro império babilônico, cerca de 1950 a.C., como a gente comentou, quando as cidades mesopotâmicas foram unificadas pelos povos amoritas, a figura aí de Hammurabi, que surge, inclusive, no enunciado da questão 2. Uma das razões pelas quais Hammurabi se tornou conhecido na história foi por ter reunido diversas leis de sua época em um único código escrito. E a seguir algumas dessas regulamentações, depois respondo às questões. Então tem um breve quadro, que traz um trecho do Código de Hammurabi, a letra A, qual a importância do Código de Hammurabi para a sociedade da época. O registro por escrito foi importante, já que ele fixou essas leis de forma clara, determinando direitos que cada grupo social tinha e evitando, como dissemos, arbitrariedades, abusos de poder no julgamento, fosse por um legislador, fosse pela figura de um juiz. A letra B, pelos artigos selecionados, vocês lerão, né, o trecho que está em destaque no quadro. Pelos artigos selecionados, pode-se dizer que a lei era aplicada a todos os indivíduos sumérios de forma igualitária? Justifique sua resposta. Já dissemos que não, que os artigos evidenciam que os grupos sociais eram tratados pela justiça de maneira diferente. No caso de duas pessoas de diferentes níveis hierárquicos terem cometido o mesmo crime, quanto maior o nível hierárquico da pessoa, mais branda era a sua pena. Além disso, aqueles que não tinham condições econômicas poderiam pagar com a própria vida se não pudessem arcar com a penalidade em bens. Vocês deverão realizar esses exercícios, anexar ao campo de atividades, a tarefa da aula de hoje, lá no Google Classroom, aqui no Google Classroom. Quem tiver alguma dúvida ou quiser debater algum ponto mais ou menos específico sobre o conteúdo da aula de hoje, eu permaneço à disposição lá no nosso grupo de WhatsApp.